Beleza, tá gravando aí? É o seguinte, pessoal. Venda no Superquant, a gente deve esperar ele virar o quant aqui, ó. Então, por exemplo, eu sempre olho todos os tempos gráficos, né? Eu gosto de estar olhando, vendo. Então, por exemplo, no 10 minutos virou o quant na primeira vela do dia, no 10 minutos. Então, o que que acontece aqui nos 10 minutos, ó? Para eu ter autorização para fazer uma venda no 10 minutos, ele teria que perder essa mínima aqui, ó. Eu não posso vender logo de cara, porque na grande esmagadora maioria das vezes, se o preço estiver num fundo, o preço tende a retornar para cima. Você está entendendo? Então eu não posso vender de cara na mínima no 10 minutos. No 1 minuto, se eu fosse vender no 1 minuto, deixa eu só tirar aqui o justo. Deixa eu só tirar o justo aqui, para ficar mais limpa a tela. Então, o que que acontece? Se eu fosse vender no 1 minuto, eu poderia vender nessa vela aqui, ó. Nessa daqui. Na perda da mínima dela. Então, virou o quant. Quando o quant vira, eu tenho a minha venda acontecendo aqui. Stop aqui em cima. No caso aqui, por aqui ser topo, né? O stop deveria ser aqui, que já é muito grande. 700 pontos por um trade de 1 minuto é muita coisa, né? Mas beleza, eu tenho a venda aqui acontecendo. O primeiro alvo está aqui. Então, essa venda no 1 minuto, ela estaria válida ainda. Ela não tá, ela não é uma venda errada, né? Ela é válida essa venda ainda. Então, por exemplo, se eu vendesse no 1 minuto e não tivesse feito parcial, scalp, nada, eu estaria no 0 a 0 agora de novo. De novo no 0 a 0. Então, toda venda no Superquant é nesse estilo aqui. Ele tem que fechar a vela lá, abrir a próxima e romper para dar venda, né? Agora veja só, eu sempre tenho que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado com o tempo gráfico de 2 minutos, né? Por que com o tempo gráfico de 2 minutos? Porque às vezes ele vira no 1 minuto, o quant ele vira no 1 minuto, mas no 2 ele não vira. Então a gente sempre tem que trabalhar olhando 2 minutos também. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, de uma virada no 1 minuto que não vira no 2, ó. Deixa eu só achar aqui no 2 um momento em que isso acontece. Quer ver? Eu tive isso aqui, ó. Foi ontem, anteontem que teve esse problema. Foi anteontem que a gente teve esse problema, ó. No dia 16, né? Observa aqui no 1 minuto, no dia 16, que o quant ele vira no 1 minuto, mas não vira no 2. É esse tipo de situação aqui, ó. Esse tipo de situação aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, o que que ele faz? Ele vira no 1 minuto, até starta uma compra, né? A compra seria mais ou menos aqui, né? A gente pega essa operação, mas no 2 minutos, ó, aqui também, ó, startou uma compra, ó, só que no 2 minutos não virou. Então, é interessante vocês operarem com 2 minutos na tela também, porque aí vocês vão evitar esse tipo de armadilha aqui, ó. Esse tipo de armadilha aqui, ó. Tá vendo? Não virou. Aqui tinha virado no 1 minuto, né? O trade até foi, virou no 2, aí você fala, opa, agora vai subir. Mas imediatamente ele já desvira, ó. E aí no 1 minuto que virou de novo aqui, ó, na verdade não virou no 2. Então isso aqui é trade de continuidade no 2 minutos.
para baixo. Então você não deve entrar nessa operação que vai dar muito ruim. Então, você sempre tem que ter esse cuidado, né? As melhores vendas no quant, além da virada, é quando ele faz isso aqui, ó. Ele chega perto do quant e já fecha a vela para cair. Por que são as melhores vendas, né? Porque aqui eu tenho uma compra nascendo, uma venda nascendo aqui, ó. Stop aqui, aqui já fez o topo, então beleza, então tá aqui meu stop, alvo, tá entendendo? E aí a gente vê caindo e fala, ah, caiu demais, né? Caiu demais. E aí ele sempre dá novas vendas, né? Ó, chega lá, aqui no 2 minutos, tá? Mas no 1 minuto vai acontecer a mesma coisa. Aqui foi uma compra válida, ó. Ele já estava no fundo, né? Fez fundo aqui, ó. Então, ele abriu a vela, não acionou, ele veio acionar aqui embaixo, ó. Então, a minha compra no 2 minutos nasceria aqui, ó. Compra aqui, alvo lá para cima, né? Então, veja que a venda de hoje, ela deu certo. Por que ela deu certo? Porque ela abriu, né, no 1 minuto. Olha lá, ó. É, mas assim, ó, tu viu que meu racional tava certo, né, cara? O Então, problema é que exatamente, eu mas você fui vendeu vender os aqui, contratos, errei os contratos. você vendeu aqui Mas eu embaixo, ó. vendi em cima ali, não vendi embaixo. Então, você vendeu aqui, tá certo. O stop tá aqui, deixa o Entendeu? trade O rolar. negócio que foi que eu errei os contratos ali e aí vendi muito alavancado. Aí me É. estopou o financeiro, não nos pontos. Uma outra situação também, ó, daria para ter vendido aonde mais aqui, ó. Daria para ter vendido aqui, ó. Daria para ter vendido aqui. Daria para ter vendido aqui também, tá? Ah, e eu vendi, ele estourou bem na minha cara no Kendall. Então, Logo. aqui, ó, dá para vender de boa. Aqui dá para vender de boa. Perde topo, ó. Aí você põe stop aqui em cima. Então, aqui dá trade, ó. Você fez esse topo, vela negativa, vendi aqui, stop aqui, ó. Já teria pago o segundo alvo de 482 pontos. E aqui fez a vela negativa, o topo está aqui, vendi na perda da mínima, 434 pontos também. Essa segunda entrada aqui teria dado, paga a operação. Então, o quant é isso. Aí, você sempre tem que olhar os outros tempos gráficos. Você tem que olhar. Eu, como opero várias contas ao mesmo tempo, eu também olho os 5 minutos, tá? É muito importante olhar os 5 minutos. Ó, 5 minutos, deu venda nos 5 aqui, ó. Só que o stop dele é gigante, mas deu venda, não importa se o stop é grande. A venda deu, ó. A venda deu. O cara que já entra em todas, ó. 5 minutos tem algo para baixo aqui, ó. Então eu já sei que o índice tem probabilidade de vir buscar esses fundos aqui embaixo, tá? Vamos lá agora. 10 minutos, ó. 10 minutos. Agora que acionou a venda dele, ó, nessa vela aqui. Então, nessa vela aqui acionou pelo 10, mas aí você entra pelo 1, né? Ou pelo 2. 15 minutos, que também está na minha tela aqui. 15 minutos, ó. A venda dele seria acionada por essa vela aqui. Pode ver que já está voltando. E por que que volta, né? É uma pergunta que todo mundo faz aí. Por que que volta, viu? O preço volta para trás. Ó, no 30 a venda é de ontem ainda. A venda é de ontem. Não, do dia 16 deu venda no 30. Vem vindo, ó. Então no 30 tá virado para baixo. Então, o que vocês têm que entender, né? Quais são as melhores formas de vender aí? A melhor forma de vender, pessoal, é quando todos os quantos estão na mesma cor, tá? Então, por exemplo, o 1 minuto virou para vermelho. Opa, virou para vermelho, eu já sei que eu vou vender. E o 2? Opa, o 2 também está virado para o vermelho, ó. E o 5? Ó, o 5 virou para o vermelho. E o 10? 10 virou para o vermelho. Se esses daqui já estão virados para o vermelho, eu já sei que os outros vão estar virados para o vermelho também, o 30, o 60, porque o preço está caindo, né? Então, quando vira para vermelho, eu já sei que eu devo procurar por venda. Se virar para verde, virou verde, por exemplo, no 1 minuto. Eu tenho que ver, ó, virou verde agora, tá querendo virar, né? Eu tenho que ver aonde
aonde que está o quant do 2. Então, você tem que tomar esse cuidado para nunca acontecer isso aqui, ó. O quant do um vira para verde, ele vem vermelho, né? E vira para verde. Aí ele vira para verde, no caso vai ser o inverso, né? Ele vai estar assim caindo, né? E aí vai virar para verde. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Vira para verde. Aí a vela passa aqui. Só que lá no 2 minutos, ele vem vermelho e faz assim, ó. Quando acontece isso aqui, no 2 minutos estiver vermelho e no 1 minuto virar para verde, vocês tomem muito cuidado, que o preço ele pode vir, bater no 2 e aí a vela fechar vermelha e aí o preço começar a cair de novo. Aí você tem a venda no 2 acontecendo, você comprou no um e é estopado aqui embaixo. Então, por isso que eu falo, olha no 2. Uma boa compra, ela tem que confirmar dos dois lados, no um e no 2 pelo menos, para dar uma boa arrancada. Por isso que aquele trade que eu fiz ontem com 100 contratos, dá certo. Foi esse trade aqui, ó. Foi 1 e pouquinho da tarde. Não, foi esse cara aqui, ó. Cadê? O trade da um, esse aqui, ó. Tá? Observa que a minha compra, ela foi no gráfico de 2 minutos, no de 1 minuto, olha aqui, ó. Minha compra foi bem aqui. Não, não foi esse horário aqui, não foi? Ele foi lá para acho que foi aqui, né? Ontem Foi foi dia uma e 17. uma e meia por aí. É 1 e meia, né? Esse aqui, ó. Foi esse aqui, ó. Ó, fez essa vela aqui. Eu fiz a compra aqui, né? Eu fiz a compra aqui. O alvo era 2 para 1. Ele não chegou ontem na primeira, mas depois chegou lá, né? No final do dia ele foi bater lá em cima, lá. No alvo lá em cima. Aqui, ó. Deu o segundo alvo. Aqui em cima. Então, minha entrada foi aqui. Meu stop aqui. Ele veio aqui, né? Ele foi lá, depois veio me tirar, né? Pagou a primeira e voltou e me tirou aqui, ó. Depois ele foi lá para as duas, chegou no segundo alvo. Mas beleza, não vem o caso isso agora. A questão aqui é do 2 minutos, né? Então, observa que aqui deu compra, e aí eu tenho 2 minutos, né? Como é que tava no 2, Will? 2 minutos tava assim, ó. Aqui, ó, no 2. Aqui, ó. A compra foi aqui e já virou no 2 na sequência, ó. Tá vendo? Já virou no 2 na sequência e foi. Então, no 2 quem compraria pro 2 compraria aqui, ó, no 2 minutos, né? Stop aqui, pegaria a mesma operação. Então, observa que ela virou os dois juntos. Mas, galera, tem um segredo de ouro aqui. Vocês sabem por que que eu fiz essa compra no 1 e no 2 minutos? O segredo de ouro, de ouro, de ouro, é uma coisa que quase ninguém liga aqui. Quase ninguém nem olha. Que é esse cara aqui, ó. É uma coisinha chamada GPO. Foi o GPO que me deu a compra ontem. E esse GPO, ele estava aqui, ó. Deixa eu achar o horário aqui. Aqui, né? Esse GPO aqui, ó. Vocês podem olhar lá nos 5 minutos de ontem, que tinha um GPO aqui, ó. Bem aqui. E a compra do um nasceu aqui, ó. Dentro desse GPO. O GPO, pessoal, é onde o player que está comandando a defesa, né? Ele monta um suporte ali, ou ele vai montar uma resistência, ou ele vai dar continuidade no movimento, tá? É nesse momento que é formado o GPO. O GPO, ele é formado no momento em que entra a maior concentração de dinheiro naquela vela. Então, o que que acontece? Quando um GPO aparece, significa que entrou muita grana ali.
Então, ali que é a hora que a gente quer montar a nossa posição. Então, todo trade ele vai engasgar dentro de um GPO e vai dar start dentro de um GPO. Então, a partir de hoje, vocês prestem muita atenção nisso. Olha aqui essa vela aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. Entrou dinheiro aqui para parar o preço, né? Então, o preço ele foi forçado a cair, tudo roxo aqui, ó. Os caras estão colocando dinheiro para derrubar o preço. Então, no começo do dia, o preço já caiu, né? E aqui parou, ó. Então, o que que vocês têm que observar? Quando para o preço e não cai mais, você olha a próxima vela. A próxima vela tentou romper, não foi. A próxima vela tentou, não foi. E lateralizou. Ou seja, aqui colocaram dinheiro para parar o preço. Ou seja, quando a oportunidade chegou aqui no 1 minuto, quando chegou no 1 minuto a oportunidade, eu vi isso aqui acontecendo. Eu olhei essa barra aqui acontecendo. Essa barrona aqui. E olha só que interessante. Essa regra de coloração amarela aqui, ela já existia aqui no bar, né? Ela já existia no bar. Então, o que que eu fiz aí nesse caso, né? Ela já existia no bar. Então, eu fui lá e falei pro programador, né? Eu falei assim pro programador, eu falei, coloca para mim a coloração lá na vela do GPO também, que isso aqui faz parte do GPO. E aí, eu já tinha visto essa barra amarela aqui, ó, significa que entrou dinheiro do institucional aqui. E aqui entrou um dinheirão do institucional. Então, se o dinheiro do institucional ele entrou nessa vela, ela é chamada de vela de ignição, tá? Ela é chamada de vela de ignição, essa vela aqui, ó. Por quê? Porque ela está dentro de um GPO roxo, então é uma vela de ignição. E aí, eu comprei, ok? Aí eu comprei, porque o corte virou, então é a vela de ignição para a subida. Foi esse motivo que fez com que eu comprasse a operação ontem. E aí você observa que ele fez outra vela aqui, ó, é uma vela de continuidade, porque é amarela, mais uma vela de continuidade, de continuidade, de continuidade. Aí aqui parou. Aqui não é de continuidade, perdão, aqui é de parada, porque ela voltou e parou. Então, ou seja, carregaram o preço até aqui. E se você olhar para trás aqui, você vai ver outra vela que fez o preço parar também, ó. Aqui, ó, o preço ele parou, então aqui virou uma resistência, ó, e foi bem onde parou aqui. Então, se vocês observarem ontem na operação que eu fiz, que está gravada, quando ele faz essa vela aqui e abre a próxima, eu já coloco meu trailing stop aqui. Aí ele faz essa e abre essa, eu ponho meu trailing stop bem na metade aqui, ó, e vou até ele voltar e me tirar. O alvo estava aqui em cima, né? E aí você olha a quantidade de dinheiro que entrou aqui, ó. E aqui nessa vela aqui, ó, que foi essa daqui, entrou mais dinheiro do que nessas outras aqui, ó. E o preço parou de subir. Ou seja, aqui entrou alguém defendendo a posição, né? É uma vela de defesa. Pode ver que é uma vela na cor escura, na cor preta, né? E aí, então, ele vai me tira da operação. Meu trailing stop já estava aqui em cima. Observe que quando vira o quant, aparece uma vela dessa, ó, o preço ele evolui. Vamos de novo, ó. Aqui virou o quant, mas eu tinha uma vela aqui, ó, né? Tinha uma vela aqui, ó. Aí aqui virou o quant com força, ó. Olha o tamanho dessa barra aqui, ó. Olha o tamanho dessa aqui. Olha a quantidade de dinheiro que entrou aqui para empurrar o preço para cima. Então virou o quant aqui, o preço foi embora. Hoje, ó, entrou um GPO forte aqui, entrou aqui puxando e já entrou aniquilando a força dele, ó. Aí ele vem, pá, 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 e para aqui, né? Quando ele para aqui, ó, ele já me cria um GPO, né? Então, existia um GPO nesse pedaço. Só que, ó, aonde parou o preço de novo, ó. Bem aqui. Exatamente aqui, ó. E aí, quando parou o preço aqui, o que fez aqui? Fez um GPO também, ó.
Aí o preço torna a subir. Olha, olha essa vela amarela, a vela de ignição, ó, fazendo o preço subir de novo. Ó. Virou quant, não deu compra aqui. Seria uma compra que não foi acionada ainda, né? E aí a gente tem que olhar o quant do 2, o quant do 5, né? Será que ele tocou no quant do 2? Não, ó, não tocou no quant do 2. E aí o que que acontece agora? Ele virou de novo para venda. Aí ele faz essa vela de ignição aqui, ó, para baixo, mas aqui eu já tenho o GPO de baixo segurando. Então, nesse cenário aqui, já é um pouco complicado eu entrar, né, na venda. No caso aqui, se eu for procurar, vai ser por compra, né? Aqui não acionou. Você pode observar que fez isso aqui, ó, mas no 2 minutos também não virou para verde. Então, eu não tenho como comprar aqui, né? Geralmente, eu faço scalp nessa região também, quando ele toca lá embaixo no GPO, e eu faço compras de scalp aqui, quando ele bate no fundo do GPO, aí vai para cima. Porque o GPO, galera, ele tem a seguinte configuração aqui, né? O GPO ele tem a seguinte configuração. Você pode ver que ele faz a linha de cima, a linha de baixo e a linha do meio. Então, o que que ele vai medir aqui no Candle, né? Ele vai medir aqui a abertura pode ser aqui, né? Se vir de baixo para cima. Aqui, aqui é o fechamento da vela. Ele não vai considerar nem máxima nem mínima. Para ele não interessa se tiver pavio. Agora, se a vela não tiver pavio, vai ser isso aqui: abertura e fechamento. E se vir de cima para baixo, é abertura e fechamento. E aqui é o quê? Os 50% do movimento. É a zona de interesse da vela, do preço, né? Então, se ele está no fundo e subindo, né? Eu vou procurar comprar aqui embaixo, quando está no fundo do movimento, né? Por quê? Porque aqui é a zona de interesse de compra, ó. Aqui, ó, é o fundo desse GPO, a zona de interesse de compra. Tá vendo esse GPO roxo aqui, ó? Aqui é o fundo desse GPO, zona de interesse de compra. Não, aqui é o canal, né? Aqui, ó, zona de interesse de compra. Aí, se ele não passa dos 50%, a tendência dele é voltar. Aí volta e vem até testar o fundo de novo. Então, vocês não vão perder dinheiro quando ele tiver no fundo do GPO, igual tá aqui, ó, e você comprar, tá? Então, na hora de montar uma operação, você vê uma operação caindo lá, o preço está caindo, Will, vai startar a venda. O que que eu procuro aqui? Tá vendo essa vela aqui, ó, amarela? Significa que entrou um player institucional aqui. E aí, se o player institucional ele entra ali e tá no topo do, do GPO, e tá virado quant, cara, isso aqui vai cair, cara. Ele vai evoluir esse preço aí. E evolui, ó. Veio. Então, a partir de hoje, começa a olhar esse ponto aqui. Você tá vendo que tá amarelo, tá debaixo de um quant, tá na parte de cima, opa, tem probabilidade de venda aqui. Ó, tá virando no 1 minuto, né? Virou no 2? Não. Não virou no 2 ainda. Para dar uma boa compra ali, para ficar legal, tem que virar no 2. Se não virar no 2, não tem samba. Então vocês podem observar a partir de hoje que toda vez que ele virar o corte aqui, ó, tipo ele virou aqui, né? Aqui, ó, não tem GPO aqui, ó, tá vendo? Se tivesse uma velhinha amarela aqui, a probabilidade é maior do preço andar, ó. Aqui tem amarelo, ó, então o preço, probabilidade de andar. Aqui virou para vermelho, ó. Só que aqui a gente tem que consultar no 2 minutos, se o GPO estava verde ou vermelho, tá? Tem que fazer essa consulta. Sempre essa consulta. E é sempre na vela da virada, tá? Ó, na virada, virou o quant, virou, tá amarelo, roxo ou laranja. O preço vai para aquele lado. É na virada, não é no meio do caminho. Aqui, ó, no Uno, virou antes, né? Mas aqui eu tenho o GPO fundo aqui, ó, dando start na compra. Então, por ele ter feito essa vela aqui, a próxima, a tendência, o preço é subir. Ó, aqui virou aqui, mas a vela foi essa daqui, ó.
Então, o que que eu tenho que esperar aqui? O preço voltar lá para o quant, porque aqui eu tenho o GPO amarelo, ó. Esse cara aqui também, ó, esse cara aqui vale, porque ele virou aqui. Então, eu poderia ter vendido aqui se o preço tivesse acionado? Poderia, né? E o preço continuou. Olha onde ele veio aqui, ó. Aí fez esse monte de doji. Observa aqui, ó, que vai certinho nele lá, ó. E a venda acontece aqui, ó. E o preço evolui, né? Vamos olhar mais aqui. Ó, tá virando no 2 agora. Olha como é que tá virando no 2 agora ali, ó. No um já virou, né? Ó, no um virou. A compra no um seria startada aqui, tá? Ó, tá fazendo o GPO. Olha no 2 minutos o que que tá acontecendo, ó. No 2 minutos. Ele tá querendo virar, ele não virou. Ele não virou. Tá querendo virar. Se essa vela terminar assim, fechada aqui, não compensa entrar no 1 minuto. Você vai entrar, ó, fechou. Não virou no 2. Aí o que os caras vão querer fazer agora? Vender aqui, ó, que é o topo do GPO, tá vendo? Eles vão tentar vender aí. Aí a gente espera esse preço, ver se ele vai virar o quant. Se ele virar o quant e fechar acima do quant verde, aí ele vai dar aquela voltada clássica e provavelmente ele vem aqui no fundo. Se ele não fechar lá em cima e fechar preto aqui essa vela, a próxima vela vai querer startar a venda. Por quê? Porque aqui, ó, um GPO novo se formou. Aí vão defender essa posição. E nessa daí você entrou no minuto. E aí você entrou no minuto, provavelmente você comprou aqui no minuto. A galera do scalp se safou já, né? Porque já pagou o scalp. Mas você que vai pegar a tendência, ó, já tá andando com preço negativo, né? Aí você fala, pô, Will, eu entrei certinho, cara, o preço não evolui a meu favor. Só vai evoluir se o 2 virar o quant. Se não virar o quant, não tem conversa. Não tem conversa. Por isso que às vezes você entra naquela operação e aquela operação não anda. Ela fica parada. Por esse motivo. Porque não virou no 2 ainda. E se você for entrar no 1 minuto e tiver um quant de 5, vai bater lá no 5 e vai voltar, gente. Não vira de primeira. Se você for comprar no 1 minuto e tiver um quant de 10, ele vai bater, vai voltar na hora. Não vai evoluir a operação. Então você tem que tomar cuidado com o quant posterior para você poder entrar. Por exemplo, se tivesse virado no 2 já, aparentemente parece que vai virar, mas se tivesse virado no 2, eu vou olhar o 10 lá. O 10 está longe para burro, cara. O 10 está lá em cima, ó. Então ele pode subir e vir até o 10 aqui, ó. Aí ele bate no 10, dá aquela voltada, depois vai, e assim sucessivamente, tá? Todo o tempo gráfico tem o seu quant, ó. Aqui tá vermelho também, no 60. Se chega aqui, bate, ele volta. Não vai de primeira, não vai, não adianta. Ó, no um tá evoluindo, então vai virar no 2, ó. Ó, tá virando no 2 agora. Opa, isso é bom, né? Isso é muito bom. Então vira no 2. E aí depois, quando ele vira no 2 às vezes, ele dá aquela voltada para baixo, né? Que é onde a gente pega aquela entrada no 1 minuto. Quando ele toca aqui, volta a subir, que aí ele deixa o stop mais barato. Às vezes não. Às vezes ele vai direto, mas ele só vai direto quando tem uma vela aqui amarela no 1 minuto depois da virada. Aí ele vai reto, ele vai rápido para cima. Aí anda. Aí observa ó, que aqui no 1 minuto fez esse GPO. Isso aqui pode servir como resistência também para o preço não subir, entendeu? Ele pode servir como resistência. Aí a gente está dentro da zona de um GPO roxo, ó. Tá vendo esse GPO roxo aqui? O preço, quando bate na ponta de cima do GPO roxo, a tendência é fazer o quê? A tendência é voltar, né? A tendência é voltar quando toca no topo dele. Só que aqui a gente tem uma pegadinha que quase nenhum de vocês reparam. Virou o continuo 1, virou, continuou, ele voltou lá embaixo pro começo do GPO aqui, ó. Aqui é compra, cara. Aqui é compra, tá? Aqui costuma dar compra aqui embaixo, porque é fundo de GPO. Então, se tá no fundo do mercado, que é o caso aqui, ó, é fundo, né? E eu vejo um GPO aqui,
Então, se ele vai lá embaixo e volta a subir, eu procuro já comprar aqui. Já põe meu stop atrás dessa vela. É um outro tipo de entrada também que você pode fazer, tá? É pelo Super Quant. Aqui já virou mesmo. Por quê? Porque o 2 está aqui em cima, então eu sei que ele tem a probabilidade de ir lá no 2 bater e voltar. Então eu tenho uma compra nascendo aqui por causa do GPO, gente. Uma compra totalmente válida. Então, ela virou 2 no GPO. Qual que é a tendência dele agora? Se não romper, ele vem até esse GPO aqui embaixo, ó, testar esse GPO. E no teste desse GPO, às vezes ele dá aquela compra para gente e vai para cima. Aqui embaixo, ó, tá aqui embaixo o Quant, né? Observe que eu tenho um GPO roxo aqui embaixo, eu tenho um laranja, que se ele descer até aqui embaixo, ó, e bater aqui, é compra também, porque ele vai voltar tudo para cima, porque aqui é tudo defesa do comprador. Olha esse GPO de ontem aqui, né? Ó, ele já mostra para mim, mostrou ontem, ó, que subiu e mostrou hoje que não tá para brincadeira. Eles estão trabalhando fortemente na defesa do preço aqui embaixo, tá? Então, quando você segue certinho essa metodologia, dificilmente você vai apanhar do mercado. Então, quando eu vou entrar numa operação, qual que é a primeira coisa que eu olho? Eu não olho se a linha está vermelha ou se está verde. Eu olho o GPO antes. Eu olho o GPO, aí eu falo, beleza, eu já sei que aqui é um fundo. Então, agora o que que eu preciso? Aí eu preciso de uma Eu preciso da virada do quant. Aí quando virou o quant no 1 minuto, show. Deixa eu ver agora. Deixa eu olhar como é que tá o 2 minutos, o 5, 10, o 60. Onde que tá essa linha quant deles? Porque a linha quant é o quê? É o preço médio do player que está comandando aquele tempo gráfico, né? Então é o preço médio dos caras. Então eu sei que o preço médio deles tá na linha quant, eu não posso comprar no preço médio deles. Porque a tendência é o preço voltar, né? Se o preço Se o mercado tá vendedor, tá caindo. Eu sei que o preço médio é vendedor. Aí o preço bate lá, virou, eu vou comprar? Não. Ele tem a tendência de voltar a cair, continuar naquela zona do preço médio, tá? Então, Sebastião, você tá no WinFoot ou no Wing 26? Eu estou usando o Wing 26. Eu uso ele até até o gráfico do WinFoot normalizar ali, porque quando vira o contrato ele fica meio perdido, tá? Esse GPO para você não formou porque você não tem essa regra de coloração ainda, tá? Essa regra de coloração aqui. Quem faz parte do. Quem tá fazendo parte agora da assinatura do clube mensal aí, que começou agora, vai receber essa regra aqui de coloração lá no grupo. Como você tá lá, você vai receber também. Eu não postei lá ainda. Eu não postei lá ainda. Alguma dúvida aí, pessoal? Cara, eu acho que o que mais tava me pegando é que eu realmente tava olhando só pra linha, velho. Tava prestando muita atenção no GPO, sabe? Uhum. Eu acho que é isso que eu bati É, cabeça aí durante esses o últimos dias. GPO é suporte e resistência que ele vai formando, né? É uma zona completa. Olha lá no 2, ó, o cara não deu compra no 2 ainda porque não fechou acima, né? Mas observa como ele agarra aqui, né? Como é que tá no 1 minuto? Olha lá, 1 minuto tá dentro do GPO roxo, ó. Esse cara aqui, ó. E segura, galera. Segura um monte dentro do GPO. Então, a melhor compra quando vira o quant é quando tem um GPO no fundo, assim, igual aqui, né? Igual ontem, né? Que virou e o GPO tava no fundo. Cara, aí vai igual um sabonete para cima. Igual um foguete. Quando tem um GPO aqui, igual tá agora acontecendo aqui, ó, o preço trava, velho, não anda, cara. É absurdo como é que segura. Por quê? Porque tem player de interesse que vendeu aqui, né, ó, e vendeu aqui, ó, esses caras aqui, ó, e eles têm interesse em continuar vendendo aqui. Então aqui tem troca de lote, ó. Estão trocando lote aqui.
É por isso que às vezes a gente entra naquela operação e ela fica segurando, até romper e ir, né? Não tá errada a compra aqui já nasceu, tá certa a compra aqui, só que ela não anda por conta do GPO. Quando aparecer uma nova vela que formou um GPO roxo, aí o trade vai embora para cima. Por quê? Porque eles anulam toda essa região aqui, ó. Então, quando um GPO ele some e aparece um novo, aquele GPO anterior, entre aspas, ele é anulado, a força dele, mas a região sempre vai permanecer ali. Ela sempre permanece ali. E detalhe, tá? Eu tenho um GPO aqui, ó. Eu tenho um GPO aqui, ó, que é dessa vela aqui, ó. Olha como é que o preço bate ali em volta, ó. Ou seja, briga. Depois vou ter outro GPO aqui em cima, ó. Aqui. E por fim isso aqui, ó. Ou seja, quanto de força você acha que os caras não vão fazer para romper isso aqui, cara? Você está entendendo? É por isso que a gente tem que trabalhar olhando todos esses níveis aí. Porque a chance de você errar depois, ela diminui bastante. E nos 5 minutos, no 160,884, que está o GPO dos 5. E aí, às vezes, eu faço isso aqui ainda. Eu venho aqui, olha, o GPO está aqui, ó. Ou seja, ele tem a probabilidade ainda de bater aqui quando chegar aqui e voltar para baixo. É o GPO do 5 que está aqui, ó. Mas a compra do 1, ela não está errada. Ela só vai demorar um pouquinho mais para evoluir. Sabe quando faz aquela vela de uma vez para cima? É quando não tem GPO relevante naquela região. Aí o preço dá aquela escorregada ou para cima ou para baixo, né? Ou para cima ou para baixo. Então essa compra aqui ela tá certa, não tá errada. Ela deu a compra aqui pelo GPO foi melhor, mas o certo é comprar certinho pelo quant e vai embora para cima. No 2 já virou, né? Então ela dá aquela evoluída até chegar no primeiro alvo que está aqui em cima. Então, coloque no coração de vocês, nunca, sobre hipótese nenhuma, venda no fundo do GPO, cara. A tendência é ele sempre bater e voltar para cima. Quando o preço está caindo, você vai procurar vender no topo do GPO. Quando ele bate e sobe, você vai comprar no fundo do GPO. Nunca quando o preço cai, você tenta vender no fundo do GPO. E quando o preço está subindo, você vai vender no topo do GPO quando o preço está subindo. Né? Quando ele está subindo, se você vender no topo do GPO, você vai arrumar para a cabeça. E quando ele está caindo, se você vender no fundo, comprar no topo do GPO, né? Tem que ter esse cuidado aí. Então eu tenho o GPO, o preço ele está caindo. Nunca tente vender no fundo do GPO, porque a tendência é ele bater e voltar. E se o preço está subindo, eu vou comprar aqui. Não. Se você comprar no topo do GPO, a tendência é o preço dar uma voltada. Aí ele volta, você se estopa, aí ele faz isso aqui, ó, e rompe e vai embora. Acredite em mim, quando eu estava fazendo meus testes no passado, eu cometi muitos desses erros, muitas e muitas e muitas vezes. E dói no coração, viu? Olha lá, ó, fez um GPO, olha aqui o GPO anterior, esse cara aqui, ó, topo de canal também, ó. Tudo isso aqui a gente tem que levar em consideração, né? Topo de canal. Fez essa barrona aqui com força. Os caras, não, eu quero comprar aqui. Aí entrou quem? Vendedor. Essa barra aqui é maior que essa. Então o vendedor falou, não, daqui não vai passar. Aí o vendedor entrou vendendo aqui, ó. Então essa barra aqui é maior que essa aqui, ó. Então quem vai dominar essa parte daqui para baixo vai ser o vendedor. Ele vai tentar dominar a todo custo aí. Se não se tivesse só feito essa barra e não tivesse voltado aqui, esse preço já subia igual manteiga aqui para cima. Mas como essa barra aqui é maior que essa daqui, o preço voltou, a tendência é o preço voltar para trás agora. Então, por isso que eu falo para vocês, protege a operação.
Vocês não tinham essa vela amarela, agora vocês têm. Se essa barra subiu, você já protegeu e ela voltar, você pelo menos está protegido. Dá uma segurada no trade, não deixa o trade voltar contra vocês. Vamos ver como é que ficou no 2 minutos. Ó, no 2 minutos também, ó. Fez uma belíssima barra amarela voltando contra. Ó, que eu falo para vocês comprar no fundo do GPO, né, ó. Ele vai rapidinho para cima. Os melhores scalp tá aqui, o Ramão. Os melhores scalp nascem dentro do GPO, cara. E se você tá vendo que o preço tá subindo, ele faz isso aqui, você já compra aqui, ele já volta rapidinho, paga o scalp e você sai fora. Comprar aqui é burrice no scalp. Comprar aqui tá certo. Vender aqui tá certo. Comprar aqui tá errado. Vocês estão entendendo aí, pessoal? Comprar no fundo aí do GPO, tu diz? É, comprar no fundo do GPO aqui, ó. Quando ele faz isso aqui, dá um scalp. Ele sempre vai tentar testar os 50% aqui no movimento. Sim, Ele sempre do tenta Kendo aí, testar né? os 50%, tá? Ele faz essa movimentação. Vai testar os 50%. Então aqui deu um trade, né? Deu quantos pontos aqui? Deu 300 pontos quase, legal, uma operação bacana. Ele não está no alvo ainda. Eu acredito que vai subir sim, tá, pessoal? Ele vai aniquilar esse preço aqui, vai subir. Olha lá, ó. Ele faz justamente isso aí, ó. Ele foi lá para o preço do início, né? E volta a subir de novo. Então, ele vai. Você tem que olhar isso aqui, ó. A quantidade de dinheiro que está entrando aqui, ó, para aniquilar isso aqui. E a hora que ele bater esse 50%, se ele conseguir romper, ele vai. Se ele voltar, se bater nos 50%, ele tende a voltar, se não for, né? Então, sempre olha aí nessa região do GPO, que são micro-regiões, né? A gente trabalha, tá vendo certinho? Fechou nos 50%, já quer voltar para baixo, ou seja, uma micro-região aí, que os caras vão segurando. Mas como o Conte está verde, já virou no 2, a tendência é subir. Limite é aqui em cima, nos 5 minutos. Se bater nos 5 aqui e não passar, aí ele volta de novo. Então a gente sempre vai olhar nessa região. Uma coisa que acontece aqui dentro também é a absorção, tá, pessoal? Os vendedores foram vendendo e aí vai ficando amarelo porque os caras vão absorvendo toda essa venda, aí chega até aqui, eles recompram mais e manda para cima. Então tem as absorções no meio do caminho aí, beleza? E é daí para a lua. É daí para a lua. Novamente, ó, defesa nos 50%. Tá vendo, BO? Defesa nos 50%. Aí ele volta para baixo de novo. É nisso aqui que vocês têm que se ligar. É por isso que tem trade, né, que a gente faz lá, quando eu estava fazendo manualmente ali 2 para 1, 1 para 1, para ver qual que dava certo, né? Muitos trades dão errado, né? É por causa disso aqui. Ele encontra um GPO vendedor e não vai, ó, ele trava lá. Então a gente tem sempre que se ligar nesse contexto a partir de hoje, que agora vocês vão ter a ferramenta na mão aí de vocês. Mais alguma dúvida para me encerrar essa aula aqui? Ó, ninguém tá reparando, mas ó, vou dar um zoom aqui, ó. Chega nos 50% desse e volta. Chega aqui, ó. A abertura desse e vai para cima. Até esses caras anular isso aqui, ó. Aí ele vai vir buscar esse fundo do GPO aqui, ó. Aí, Douglas, sabe o que acontece aqui? O preço ele vem até aqui embaixo, toca no fundo desse GPO, segura no quant positivo,
Aí faz aquela velinha positiva com o stop mínimo aqui, volta a subir de novo. Que aqui, quando você compra aqui em cima do corte, no fundo do GPO aqui, bicho, aí o negócio vai embora para cima. Maravilha. Entendeu? É nessa hora aí que acontece o que a entrada que você gosta de fazer. Isso é, né? Se não for daqui para cima. Eu acho muito difícil, porque já anulou aqui a compra aqui, ó. Vamos ver até onde vai isso aí. Então, galera, tudo tem uma explicação, cara. Tudo tem uma lógica, sabe? Ah, por que disso? Tudo tem um porquê, cara. Nada é por acaso. E quando você opera sabendo já do porquê, aí se torna mais fácil. É, mais fácil entender o porquê das coisas, né? Olha, ele saiu de lá, veio aqui nos 50% aqui, ó, desse aqui, voltou de novo. Agora ele vai brigar com esses caras aqui. Aí fica mais fácil você saber o porquê que o trade não quer andar, né? Ah, por que que esse trade não vai logo, hein, bicho, e sobe logo? É por causa disso aqui, ó. Beleza? Eu vou encerrar essa aula aqui para não ficar grande demais.